Bom dia, família. Como é que vocês estão por aí? Tudo certo? Espero que o seu dia esteja muito bem e que fique ainda melhor com o nosso tempo juntos. Hoje nós estamos entrando no terceiro capítulo de Provérbios. Então, já estamos avançando aí a cada dia, a cada vez, e vamos entrar agora nesse terceiro capítulo, Provérbios que tem 31 capítulos, então muita coisa boa pela frente ainda, mas eu convido você abrir a sua Bíblia comigo. Se você tiver uma Bíblia aí próxima, abre ela, pega uma caneta, vamos anotar, vamos escrever, vamos mergulhar juntos nos princípios bíblicos do homem mais sábio do mundo, que deixou um escrito aqui para o seu filho. E nós temos essa oportunidade de estudar, de compreender, de descascar alguns detalhes que estão nas instruções, que fazem toda a diferença na nossa compreensão. Nós vamos, inclusive, falar bastante sobre compreensão hoje. É a nossa capacidade de compreender e de reter em cima da instrução que Salomão dá para o seu filho no versículo 1 do capítulo 3, que eu quero ler contigo agora, que diz o seguinte, olha o que diz aqui: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração, olha que interessante, os meus mandamentos. Vamos falar sobre esse versículo, sobre esse provérbio. Na verdade, é uma instrução, né? Nem é um provérbio em si, mas é uma instrução de Salomão. Mas tem muita coisa aqui para a gente descascar. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: talvez você seja uma pessoa chegando agora na fé, ou chegando recentemente na fé. Talvez você não tenha tido pais que te ensinaram a sabedoria. Talvez você não tenha muitas referências, né, fora talvez, né, enfim, pessoas na igreja, mas você não tenha muita referência ao longo da sua vida de pessoas sábias. Talvez você tenha vivido de uma certa forma uma desvantagem em sua vida por você não ter sido ensinado o caminho da sabedoria. Talvez você é como muitos dos nossos jovens. Muitos dos nossos jovens são jovens cujos pais não têm o nível de relacionamento com Deus que o próprio jovem tem. O jovem está à frente, vamos dizer assim, espiritualmente, do que alguns dos seus pais. E eu quero só te incentivar dizendo o seguinte: essas primeiras palavras do versículo 1 diz, meu filho. Queridos, Deus, ele nos dá na Bíblia mentores e pais. Ele nos dá a capacidade de nós recebermos informação de homens e mulheres de Deus, exemplos de vida de homens e mulheres de Deus, para que você não seja limitado aos exemplos que lhe foram dados. Muita gente sente, mas se você soubesse a história do meu pai, a história da minha mãe e tal, e não tinha como dar certo, e a gente se sente preso, limitado à história nossa familiar. E apesar de eu não querer ignorar uma história familiar, não é esse meu desejo, eu quero apontar a você o seguinte: independentemente do histórico familiar que você teve ou deixou de ter, do quanto sabedoria, ou quanto talvez o seu pai ou a sua mãe só deu mau exemplo. Tem gente que, cara, meu Deus, é uma maluquice pensar no que as pessoas passam por aí. Deus deixou registrado nas páginas da Bíblia exemplos de vida e ensinamentos. Olha só, você tem acesso e eu tenho acesso às palavras do homem mais sábio do mundo para o seu filho. E eu queria incentivar você, se você está nessa categoria de pessoas, tá, que não teve muito exemplo, talvez você está à frente dos seus pais e fala, cara, como eu queria ter pais que eram mais sábios, que me ensinariam o caminho. Na verdade, eu estou tentando trazer os meus pais para o caminho, né? Deixa eu te dizer, você não está sozinho. E eu queria que você lesse esse texto como palavras de um pai para você. Meu filho, né? É um exemplo deixado por Deus e um pai da sabedoria aqui para mim, para você, para a gente poder ler junto com ele. Diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei. Vamos parar aqui um pouquinho sobre esse não se esqueça. Por quê? Porque é muito fácil nós sermos expostos a uma verdade, é muito fácil nós sermos expostos a informações e não retermos essa informação.
É muito fácil você conhecer algo, ficar sabendo de uma coisa e não guardar isso, não reter isso. Inclusive, eu fui pesquisar um pouquinho, eu descobri que em média, tá, gente? Claro que isso é em média, não tem como, né, a gente falar de cada pessoa, cada indivíduo, mas em média, nós retemos aproximadamente 10% daquilo que a gente lê, tá? Então você leu um livro, você vai reter aproximadamente 10% daquilo que você leu. Pensa aí, né? Você leu um livro, tô lendo um livro agora de 500 e poucas páginas, né? Cara, eu vou, pela essa estatística, eu vou reter mais ou menos 50 páginas de conteúdo que vão ficar comigo. O resto eu vou esquecer porque nós não temos capacidade cerebral, né, de manter, de reter tudo isso, né? Mas olha que interessante. A leitura em si, só a leitura, ela não gera uma retenção muito boa, só o ler. Agora, o que os estudiosos têm descoberto? Que a leitura seguida de discussão e principalmente de ensino para os outros aumenta exponencialmente a nossa capacidade de retenção. Se eu ler, discutir com alguém e ensinar para outras pessoas, a minha capacidade de retenção sobe de forma exponencial. Ou seja, se você só ler a palavra de Deus, você vai reter aproximadamente 10%. Se você ler a palavra de Deus e estiver discutindo isso com alguém, quer ver um exemplo fácil de você fazer isso? PGs, pequenos grupos. Se você estiver indo para o seu PG e discutindo a palavra de domingo e, cara, falando sobre isso sabe, esmiuçando um pouquinho mais, a tua capacidade de retenção vai aumentar. Se você estiver pegando aquilo que você recebeu e discutiu e agora ensinando, compartilhando com alguém, seja na sua casa, seja com seus filhos, seja com colegas de trabalho, seja em algum, né, ou escrevendo isso, né, colocando isso no papel como uma forma de você verbalizar aquilo que você está entendendo, a sua retenção aumenta. Quer ver aonde a nossa retenção aumenta ainda mais do que só discutir e ensinar? Discutir e ensinar já ajuda, nossa, de forma gigantesca. Mas quer ver a sua retenção subir ainda mais? É você fazer aquilo que você ouviu e leu. Você de fato fazer. Não é só você ler, ouvir uma coisa, mas você ir lá e você pegar aquilo que você leu e você fazer, você transformar aquilo em ação. Talvez por isso, Tiago, né, meu irmão de Jesus, diz, cara, não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Por quê? Porque quando você é só ouvinte, você engana-se a si mesmo. Por quê? Porque você acha que porque você ouviu, você está vivendo. Porque você sabe, você está agindo. E o fato é que nós retemos muito pouco, e só a gente saber não é a solução para a sabedoria. Nós precisamos pegar a sabedoria, discutir a sabedoria, ensinar a sabedoria e praticar a sabedoria para que a gente possa reter o máximo possível. Então, filho, não se esqueça da minha lei. Por quê? Porque é muito fácil a gente ler, estudar, falar, ah, que legal, estudei Provérbios com o pastor André. Tá, mas se você só ouvir, a tendência é que você vai esquecer mais de 90%. Por isso nós vamos ver na continuação do versículo que ele vai fazer um trocadilho aqui muito interessante. Que eu quero que você pegue, porque tem muita sabedoria, só nessa frase tem muita sabedoria. Olha aqui comigo o que ele vai dizer. Meu filho, não se esqueça, deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar sobre essa palavra minha lei, tá? E depois ele vai falar aqui meus mandamentos, tá? Ele não está falando aqui de uma lei de Salomão, tá? Salomão está falando da minha lei que eu inventei. Ele está falando da minha lei no sentido, a lei de Deus, os princípios de Deus, absorvidos por Salomão, sintetizados por Salomão e ensinados para o seu filho. Ok? Não é a minha lei, tipo, eu inventei a lei, mas a lei ensinada por mim, aquilo que eu te ensinei, que vem de Deus, mas que eu te ensinei, tá bom? Só para você não achar que ele está falando de uma outra lei que não seja a lei de Deus. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Olha aqui, olha o contraste. Não se esqueça, olha o contraste de esqueça com a palavra, por isso que eu marco a minha Bíblia, marca a sua aí também. Não se esqueça, mas guarde. Só que olha só, não o oposto de esquecer, então, é você guardar, né? Mas você guardar no coração.
Por quê? Porque se você guardar somente na sua mente, no seu intelecto, aquilo que você consegue né, acionar quando você está ouvindo o ensinamento, você vai esquecer 90%. A ciência prova isso, a estatística prova isso. Você vai esquecer 90%. Não é porque você quis esquecer, porque, cara, se ficar só aqui, se torna problemático. Então ele diz, mas guarda. Guarda isso, retenha o que eu estou te ensinando. Retenha, filho. Como que eu retenho, pai? Guarda no teu coração. Precisa sair daqui de uma ascensão cerebral somente, uma concordância para uma vivência. Eu preciso guardar isso no meu coração. E nós vamos ver tantas vezes Salomão repetindo, você vai ver isso muitas vezes, a gente vai estudar muitas vezes, ele repetindo, falando de novo, filho, presta atenção, ele está lembrando, ele está voltando, ele está, sabe, insistindo com o filho várias vezes. Por quê? Porque ele sabe que tem um processo para sair da nossa cabeça e para o nosso coração. A obediência, ela não é uma obediência somente cerebral, é uma obediência que brota do coração. Diz, filho, você precisa reter isso no seu coração. O nosso desejo aqui no estudo, desejo de Salomão para o filho dele, não era somente um conhecimento cerebral dos princípios de Deus, mas um coração disposto a obedecer. Nós já falamos isso, às vezes a maior distância do mundo está entre a nossa cabeça e o nosso coração. Né? Porque é difícil, às vezes, as coisas da nossa cabeça descerem aqui para o coração. E Salomão está dizendo, cara, guarda no teu coração isso, você precisa trazer para dentro do ambiente. E olha só que interessante, né? O coração, se a gente for bem objetivo, a gente sabe, o coração é um músculo que bomba sangue para o nosso corpo. Beleza? Beleza. Mas o coração, dentro do contexto bíblico, ele é compreendido como o centro da minha vontade e dos meus desejos, das minhas ações. É o meu centro emotivo, a emoção que me faz querer fazer, agir, me posicionar, obedecer. É o centro da minha volição, centro da minha vontade, sabe? Aquilo que me impulsiona para agir. Ele diz, então, cara, não guarda só na sua cabeça como informação. Tem que vir para o centro das suas emoções, para reger aquilo que você faz e deixa de fazer. Os meus mandamentos, a minha lei, precisa vir para o centro do seu coração. Para que os mandamentos e a lei sendo ensinados possam reger, possam impulsionar as suas ações. Queridos, nós temos que ir além somente de ouvir um pastor ensinar sobre sabedoria. Nós precisamos de fato compreender o valor da sabedoria e dizer para Deus, Deus, me ajuda, sabe? Fazer uma ponte entre a minha cabeça e o meu coração, porque às vezes é tão longe uma coisa da outra. Deus, eu entendo aqui que é uma coisa que eu preciso, eu entendo que isso é bom, mas aqui tem um monte de coisa que às vezes não deixa essa sabedoria entrar. Deus constrói uma ponte, por isso que Salomão insistiu tanto, ele falou tanto, cara, se você guardar, se você buscar, e você tem que valorizar, e nós vamos ver depois, vai dizer, cara, você tem que valorizar mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que um monte de coisa. Sabedoria é muito valiosa. Por quê? Porque essa distância precisa ser caminhada. E para isso, queridos, eu quero até encerrar com isso, nós precisamos orar a Deus, dizendo, Deus, nos ajuda a compreender o quanto a gente precisa de sabedoria. Porque, deixa eu te dizer, se você estiver casualmente ouvindo o que eu estou falando durante esse ano todo, vou ouvir lá, né, vou ver o que o pastor está falando, e casualmente, cara, você vai pegar talvez uma ou duas coisas esse ano. Mas o convite da sabedoria é que a gente busque a sabedoria. Começa pelo ouvir e pelo entender aqui em cima. Show de bola. Isso eu posso fazer. Eu posso tentar te ajudar a entender, tá? Estou tentando entender também junto com vocês. Não sou melhor do que ninguém aqui. Mas do entender para o guardar no coração, eu e você somos dependentes da ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar contigo para que o Espírito Santo nos ajude a não esquecer a lei dele, mas guardar no nosso coração. E amanhã nós vamos ver por que isso é tão importante e o efeito disso na minha vida e na sua. Vamos orar por isso?
Pai, nós reconhecemos hoje, Deus, que nós temos muita informação e pouca transformação. Isso é verdade da minha vida, Deus. Isso é verdade da vida de todos nós. E, Pai, nós oramos para que toda a informação que nós vamos receber esse ano seja usada pelo Teu Espírito Santo para gerar o máximo possível de transformação. Pai, não nos permite, em nome de Jesus, viver esse ano com muita informação e pouca transformação. Não nos permite, Deus, viver esse ano aqui só recebendo informação e não de fato buscando a transformação que afeta o nosso coração. Pai, eu oro para que nós possamos não somente entender na nossa mente, mas guardar no nosso coração a lei do Senhor que nós estamos recebendo aqui. Dá-nos essa graça, Deus, e abençoa o dia de cada um dos meus irmãos hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.